Hoje é 14 de julho de 2016. Obviamente, muitas operações com nome fantasia em curso no país. Operações estas tendentes à repressão da chamada criminalidade financeira organizada. Aqueles precedentes e aqueles instrumentais já muito conhecidos da grande maioria dos advogados criminais brasileiros. De certa forma, é cansativo cuidar-se todos os dias da Operação Pichuleco, daquela outra Pichuleco 2, da nova invenção chamada Custo Brasil, do Mensalão, da Lava Jato e outras operações recebendo esses nomes que são muito bem postos para conhecimento da população em geral e dos criminalistas em especial. É bom de vez em quando variar, e a variação corre por conta da Amazônia, corre por conta de Rondônia, corre a responsabilidade daqueles rincões do país que constituem das maiores riquezas brutas que o mundo tem, riquezas estas cobiçadíssimas, inclusive pelas chamadas grandes potências, ávidas de que aquilo seja transformado ou conformado em patrimônio universal, ou seja, aquilo não teria dono. E o Brasil pena, e pena muito, para a proteção das suas fronteiras, que são enormes e contêm riquezas inimagináveis. Aquilo não tem só crocodilo, anta, os paquidermes em geral e peixes enormes. Aquilo tem um subsolo fertilíssimo que fica banzando aos olhares das chamadas maiores potências mundiais. No meio disso, nós temos evidentemente desmatamentos incríveis lá por cima. Lá em Rondônia, na Amazônia, morre gente todos os dias. Dizem que o preço da morte de alguém é correspondente a 3 metros cúbicos de IP. Quem conhece madeira razoavelmente sabe que o IP roxo, o IP amarelo lindíssimo, são materiais que entram na cobiça de qualquer extrator nacional ou estrangeiro, ilegal, porque extrair um IP, um tronco de IP, legalmente é uma tarefa complicadíssima, diga-se de passagem. O narrador errou o masculino e o feminino porque estava pensando em violino. O narrador tocava violino em adolescente. Mal. Mas tocava. E uma das madeiras preciosíssimas para a consecução e feitura de arco para violino, violoncelo e instrumentos outros de cordas. Um desses madeirames
se encontra cinturado no meio da floresta amazônica. E aqueles fabricantes desses instrumentos sofisticadíssimos penam para poderem construir ou mandar fazer ou aproveitar um arco adequado a que as cordas de violões, violinos, violoncelos possam soar adequadamente ao preciosismo da madeira usada no restante do instrumento. Então já se vê, fala-se em Amazônia, fala-se em proteção às fronteiras brasileiras, fala-se em desmatamento, fala-se em criminalização da retirada de árvores sem autorização legal. E se fala também, os jornais estão começando a dar importância a isso, e se fala também, se comenta, da impossibilidade quase plena de a Polícia Federal tomar conta daquilo tudo. Essa questão correspondente à madeira chamou a atenção deste narrador há muitos anos já, porque o cronista já fez uma porção de coisa na vida, sem exceção da especialidade que é a advocacia criminal há 60 anos. O cronista já foi pintor, não ruim, não excepcional, mas quem sabe um pintor com alguma dose de originalidade e um prêmio ou outro regional qualquer. O cronista já tocou alguns instrumentos, gaita cromática, violão, violoncello, cello, violino, sanfona, harmônica de boca, um monte de instrumentais que hoje estão abandonados pelos cantos e raramente se tira algum som deles. E o cronista já fez xilogravura. Para quem não sabe, xilogravura é a impressão na madeira, de tal forma que com tinta apropriada, aquilo que é posto em baixo relevo no madeirame é copiado num papel que também deve ser especial. A grande maioria dos pintores clássicos, Picasso, Modigliani, Cézanne, Rembrandt e outros, a grande maioria desses pintores clássicos, vez por outra, fez xilogravuras cujos restos estão famosos por aí. Este cronista não pode fazer propaganda de ser advogado criminal, é proibido eticamente. Então, um advogado criminal é vetusto, fechado, não pode dizer que tem qualidades maiores ou menores, deve ficar fechado, encerrado. Mas pode dizer, sim, que já trabalhou com xilogravura e trabalhou bem, porque tem obras, inclusive, no acervo do Museu da Xilogravura em Campos do Jordão, ao lado ou perto de Renina Katz e outros xilogravuristas de fama antes, no século que começou lá atrás, e agora também. Aquilo é precioso. Para dar uma ideia daquilo que o cronista fazia, e não faz mais, inclusive por falta de tempo, eis aqui uma matriz de uma xilogravura a ser impressa em papel posteriormente, e o foi. É uma peça muito bonita.
a ser preservada e a de ser doada ao Museu da Xilogravura, onde já há outras matrizes que o cronista, o narrador, fabricou. Disto desta particularidade, efetivamente, obviamente, o escriba pode orgulhar-se. E falando em madeiras, é bom dizer que uma matriz de estilogravura feita ou preparada num tronco, numa bolacha de IP amarelo, é algo de extremamente precioso. Ou de um velho carvalho caído lá nos pedaços, nos rincões da floresta amazônica, porque é preciso que o tronco caia, fique caído e amadureça no caimento, porque se quando for derrubado fora de época apropriada, os bichos devoram o tronco. Uma série de segredos que só os iniciados conhecem, como o diretor do Museu de Estilogravura de Campos do Jordão, museu que merece ser visitado, e muito, por todos os brasileiros. Mas voltando à Amazônia, chegando perto das fronteiras que o Brasil tem com outros países, com dificuldade imensa de proteger, já se pode dizer, afirmar, que o tronco de um IP, devidamente preparado ou devidamente cinturado e ilegalmente transportado pela mataria, é produtor de grandes fortunas, de uma série muito grande de homicídios lá naqueles rincões não desmatados ainda na totalidade, mas ameaçados de desmatamento grande e com proteção mínima. A estilogravura é uma arte hoje abandonada. Em primeiro lugar, porque não há madeira. Não há madeira, inclusive para estilogravurista que, como este narrador, trabalha no topo. O topo é a bolacha da madeira, é a maior extensão. Existe o trabalho no topo e o trabalho na tábua. O topo é muito mais complexo, muito mais sacrificado, porque o diâmetro da bolacha há de ser grande se pretender fazer uma estilogravura também de dimensões razoáveis. Hoje, a falta de madeira, ou da possibilidade legal de se extrair madeira adequada à estilogravura, os professores das escolas de artes plásticas trabalham com linóleo e compensado, o que obviamente desmerece a matriz e também desmerece a consequência. Já se vê qual é a importância menor do desmatamento ilegal, é aquela referente a trabalhos de arte que podem ser efetuados sobre o madeirame colhido ilegalmente. Mas a criminalidade maior diz, evidentemente,
com a preparação de imóveis, com a preparação de arcabouços para prédios super granfinos e finalidades outras. O narrador vai falando e se vai lembrando de algumas peculiaridades entre Saramago e Pablo Neruda. Saramago colecionava aquelas carrancas em madeira que eram colocadas à frente das naus dos veleiros e que tinham nomes cuja peculiaridade escapa ao narrador nesta improvisação. Eram carrancas, sim, que ficavam à proa dos navios. E houve disputa muito grande entre o grande escritor português e Pablo Neruda, se a memória não falha, porque Neruda era apaixonado por uma das carrancas que o outro poeta e escritor guardava num pedaço mais nobre da sua residência, que no fim das contas era Lazarote. Daí aquele livro, aquela série Cartas de Lazarote, feitos tais volumes por Saramago já na terceira fase da sua vida. Já se vê, começa-se com a Polícia Federal, transporta-se o narrador para o desmatamento ilegal na Amazônia, lá em Rondônia, naquelas regiões em que matar ou morrer se transforma em atividade quase rotineira. Depois vai o narrador, o escritor, o escriba, o cronista, vai a Lazarote, vai às carrancas disputadas pelos dois escritores poetas e chega ao fim a mostrar pela última vez um outro trabalho já feito, já deixado à margem há muito tempo. Isto é uma estilogravura feita, preparada na bolacha, ou seja, no topo. Esta madeira é preciosíssima. Não é nacional, não. Lá nos Estados Unidos da América do Norte, até alguns anos atrás, ainda se podia adquirir, o cronista não sabe se ainda se pode, madeira no topo, ou em bolacha, para, levando tal material, tal matriz ao exterior, transformar-se aquele produto bruto em alguma possibilidade de utilização artística. O cronista fez e tem ainda duas matrizes dos tempos em que tinha vocação para estilogravurista. A primeira matriz ele a produziu em 3 noites de trabalho numa madeira de topo, um carvalho antigo, marcando para o futuro o desaparecimento de Ulisses Guimarães. Essa matriz, este produto matricial, se encontra guardado. Quem sabe um dia este cronista o remeterá à Câmara dos Deputados
para que lá façam da matriz aquilo que desejarem fazer, se e quando derem importância ao tema. Uma outra matriz este cronista tem ainda riscada na transversal para impedir cópias. E dessa matriz houve uma só impressão que foi presenteada a Paulo Autran enquanto trabalhando numa das peças que o tornaram famoso. O grande ator brasileiro já se foi. A matriz correspondente ao Fácies de Paulo Autran enquanto travestido de nobre shakespeariano, está em algum lugar. Afirma-se que já esteve durante algum tempo no portalol na entrada de uma pousada que Paulo Autran mantinha em Paraty. Pode ser verdade, pode ser mentira, pode não estar em lugar nenhum, mas de qualquer forma a matriz recortada, desfigurada e com impedimento absoluto a ser repetida se encontra ainda em poder deste cronista. Já se vê, fala-se em crimes, fala-se em desmatamento, fala-se em Pichulé, fala-se em Pichuleco 2, fala-se em Lava Jato, fala-se em Mensalão, e se pode falar também nas grandes obras que a humanidade tem feitas, tais obras no passado, à custa do madeirame disputado hoje na Amazônia, que o Brasil ainda tem como sua, em parte grande. E tenho dito,